Acabou a memória do cartão, então desvio ulnar voltado para a ulna. Tá bom, meu povo? Tá certo? Então, ó, atenção. Se o paciente tiver história de traumatismo de pulso, não, outra vez, não destacando, não repetindo, não tente esta posição antes que as séries básicas do punho, ou seja, do pulso, tenham sido feitas e avaliadas para descartar possível fratura de antebraço distal e ou pulso. Vamos usar o bom senso, gente. Nem sempre o médico vai pedir, mas você vai poder realizar. Se tiver uma fratura ali, como que você vai fazer um desvio ulnar ou radial? Fica impossível, tá? O paciente não vai conseguir, né? Punho ou pulso especial, incidências para o escafoide, angulação do raio central, desvio ulnar, novamente desvio ulnar. Então os fatores aí, 1 metro de distância, o filme 18/24, quilovoltagem 60/65 analógico, 65/70 digital. E meus vizinhos resolveram conversar ali, fazer uma DR na hora da nossa videoaula, então não está fácil a vida do crente, como diria um amigo meu, professor Arthur. Posicionamento do paciente. Posicionar o paciente na extremidade da mesa com o pulso e a mão apoiados sobre o receptor de imagem, para baixo. Ombro, o cotovelo e o pulso devem estar no mesmo plano horizontal. Vocês devem ter reparado que eu estou repetindo essa frase, né? Na nossa aula prática vocês vão ver como que funciona realmente isso, tá bom? Posicionamento do punho para incidência PA, palma para baixo, tá bom? Mão e pulso alinhados no centro do eixo longitudinal do receptor de imagem, raio central centralizado no escafode. A importância da anatomia, vocês têm que saber a anatomia. Sem movimentar o antebraço, inclinar a mão gentilmente, por favor, né? Movimentar a mão em direção ao lado da ulna, por isso que é flexão ulnar, tá? Até onde o paciente puder tolerar, sem levantar ou girar o antebraço distal. Raio central. Angular o raio central 10 a 15 graus aproximadamente. No aparelho tem o goniômetro. Ao longo do eixo longitudinal do antebraço e na direção do cotovelo. O raio central deve ficar perpendicular ao eixo longitudinal do escafoide, por isso que existe essa angulação. Centralizar o raio central no escafoide. Aí, né, escafoide se localiza em um ponto de 2 centímetros distal e medial ao processo estiloide radial, ou seja, se você não souber anatomia, se você não souber anatomia radiológica, seus exames vão ser bem dificultosos para você executar, tá bom? Aqui nós temos a nossa flexão ulnar, ou seja, voltada para o lado da ulna. Lembrando a vocês que o lado radial é o lado do polegar, tá bom? E o lado ulnar é esta parte aqui, tá? Voltado para a ulna. Por isso que você não deve forçar esta posição em caso de fratura, tá? Por isso que ali a gente falou, só executa essa incidência depois das incidências básicas, para que seja descartada a fratura, tá bom? E o que nós desejamos observar nessa incidência, tá? Tá certo? PA do escafoide, mão levantada e desvio ulnar. Novamente, desvio ulnar. Muito cuidado. Por que eu estou repetindo isso? Muitos alunos se confundem na hora de fazer desvio ulnar e fazem desvio radial, ou na hora de fazer desvio radial fazem desvio ulnar. Por isso que eu estou enfatizando muito aí. Método de Stasher modificado, tá bom? Se o paciente tiver história de traumatismo de pulso, não tente essa posição. Claro, já foi dito anteriormente, muito cuidado. Pulso especial, vistas do escafoide, angulação do raio central com desvio ulnar.
Vistas do escafoide, mão elevada e desvio ulnar, método de Stecher modificado, tá bom? Muita atenção nisso aqui, ó, tá? Vistas do escafoide, tá? Angulação do raio central com desvio ulnar. E mão elevada e desvio ulnar, método de Stecher modificado. Nossa distância continua sendo 1 metro. O filme vai ser o 18 por 24, tá? Beleza? Vamos para o que interessa aqui, que é a posição do paciente. Posicionar o paciente na extremidade da mesa, com o cotovelo flexionado e apoiado na mesa, pulso e mão sobre o receptor de imagem, palma da mão para baixo, ou seja, mão pronada, com o ombro, o cotovelo e o pulso no mesmo plano horizontal. Posição da parte, posicionar mão e pulso no receptor de imagem com a palma da mão voltada para baixo, ou seja, mão pronada, estando a mão elevada sobre uma espuma com um ângulo de 20 graus. Cuidado que esse ângulo não é de 45, é de 20 graus. Assegurar-se de que o pulso esteja em contato direto com o receptor de imagem. Inclinar gentilmente a mão para fora, em direção ao lado ulnar, a menos que seja contraindicado devido a lesão grave, ou seja, uma fratura. Muita atenção para esse raio central. Centralizar o raio central perpendicular ao receptor de imagem e direcionado ao escafoide. Localizar o escafoide em um ponto 2 centímetros, né, distal e medial do processo estiloide radial. Posicionamento. O eixo longitudinal do pulso e antebraço devem estar alinhados com a margem lateral do receptor de imagem. O desvio ulnar é evidenciado por superposição mínima. Isso aqui é um fator de avaliação. Superposição mínima, se houver, do escafoide distal. Nenhuma rotação do pulso é evidenciada pelo aspecto do rádio e ulna distais, com nenhuma ou apenas mínima superposição da articulação rádio-ulnar distal. O raio central e o centro do campo de colimação devem estar no escafoide. Aí você deve estar me perguntando, nossa professor, mas essa incidência é igual à anterior, é igual que você viu? Não. Repara aqui, ó.